Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo. Hoje vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Vamos falar sobre o profeta Elias, amém? Você que não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe seu joinha, tá bom? Compartilhe aí com mais alguém e, por favor, comente aqui neste canal, que é um canal que fala sobre Jesus, um canal que tem a intenção de falar sobre Ele, sobre o Cristo. Então me ajuda a levar a palavra de Deus para mais alguém. Compartilha, comenta aqui abaixo, assim o YouTube vai perceber que o vídeo é relevante e vai compartilhar com mais alguém, ok? Então vamos à palavra de Deus, amém? Vamos lá então, 1 Reis capítulo 17. O que vem falar para nós 1 Reis capítulo 17? Elias vai chegar para o rei Acabe e vai profetizar dizendo: não haverá chuva sobre a terra, nem orvalho algum cairá sobre a terra. Quando Elias fala essas palavras, Elias vai dizer assim, ó, segundo a minha palavra não vai chover, segundo a minha palavra não vai haver orvalho sobre a terra. Elias está cheio de Deus, falando por causa de Deus, porque quem o encheu foi o próprio Deus. Quem encheu Elias, o Espírito Santo, o próprio Senhor. Então Elias está ali, não por ele mesmo, mas porque ele está debaixo de uma palavra. Porque o povo de Israel havia se apostatado da fé, havia deixado de crer no verdadeiro Deus. Porque começaram a receber ali influência de Jezabel, mulher de Acabe, questões para a idolatria. Então começaram a abandonar o Deus de verdade e a adorar coisas que eram feitas pelas mãos dos homens. Então Deus vai enviar o profeta Elias com o intuito de trazer a nação de volta para ele, trazer a nação de Israel para adorar o verdadeiro Deus novamente. Qual é o verdadeiro Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abriu o mar para eles passarem, o Deus que foi coluna de nuvem, coluna de fogo também para eles no caminho, enquanto estavam caminhando para Canaã. Então era o Deus presente, era o Deus que cuidava deles, Deus que mandou maná, Deus que fez com que a água saísse da rocha, o Deus que estava com eles. E apesar de tudo que Deus tinha feito para Israel, saiu da presença do verdadeiro Deus. Só que Deus é um Deus de amor. E o que Deus está fazendo? Eu vou trazer Israel de volta para mim. Então essa profecia de não haver chuva sobre a terra não era necessariamente uma forma de Deus só castigar. É uma disciplina de Deus, porque Deus é assim, Deus é Pai. Deus nos disciplina, tá? Tem situações que é Deus nos disciplinando. Então essa situação foi uma dessas. Era uma forma de Deus corrigir Israel, para que Israel voltasse a adorar a Deus de verdade. Isso vai acontecer. Mas entenda isso. O profeta vai e profetiza. Quando Elias profetiza, Deus fala para Elias que ele precisa ir para o Querite, né? Querite, aqui ó, o ribeiro de Querite. E Elias tem que ir para lá, porque ali no ribeiro de Querite, Deus haveria de sustentá-lo. Deus enviou corvos com os alimentos para Elias e também no ribeiro ele tomava água. Então o que aconteceu? Deus cuidou do profeta. Todas as vezes que você fala, o que você faz, o que Deus quer que você faça, quem cuida de você é Ele. Só que tem uma coisa, quem determina a forma de cuidar também é Deus. Uma das questões que muitas vezes nós temos é o seguinte, é assim, Deus, eu sou tua serva, ou Deus, eu sou teu servo, o Senhor tem que cuidar de mim assim, 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 tem que ser desse jeito, tem que ser com o carro que eu quero, tem que ser morando na casa que eu quero, tem que ser da forma como eu quero. E uma das coisas que a gente precisa entender é que quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, é Ele quem cuida de nós. E entenda, Deus fará por você aquilo que você de verdade precisa, aquilo que vai ser de verdade algo necessário para a tua vida. Porque Deus não vai fazer uma coisa sem ser aquilo que Ele considera importante ou prioridade para você. Deus tem muito amor por nós, cuidar de nós é uma alegria para Deus. Ser o nosso provedor é algo maravilhoso para Ele. Então Ele vai prover Elias de diversas formas, enviando os corvos com os alimentos, né? Como diz a palavra de Deus aqui em 1 Reis capítulo 17, Deus envia ali os corvos, né, com os alimentos para Elias e também coloca ele no ribeiro de Querite. Então ele está vivendo ali, não sozinho, mas debaixo de uma proteção de Deus. É Deus quem está exercendo cuidados. Só que chegou o dia que o ribeiro se secou. Chegou o dia em que não havia mais água no ribeiro, secou-se. Lembra que ele tinha profetizado que não haveria chuva nem orvalho? Então o ribeiro secou. Sem chuva, sem orvalho, sem nada, o ribeiro secou.
Amém? E às vezes você diz assim, mas eu acabei de profetizar algo e parece que isso veio contra mim. Entenda uma verdade, ainda que o ribeiro se seque, Deus é Deus de proteção, Deus é Deus de provisão. Ele não vai te deixar por conta de uma coisa ou outra que aconteceu. Pelo contrário, Deus vai cuidar de você. Se você está debaixo da palavra de Deus, fazendo o que Ele deseja que você faça, meu irmão, é Ele quem cuida de ti. Entenda essa verdade. Aí Deus diz para Elias assim, ó, levanta-te e vai a Sarepta. Por quê? Porque lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. Gente, entenda isso. Deus está dizendo, tem uma viúva, Elias, que vai te sustentar. Na lei de Israel, normalmente as viúvas eram aquelas que precisavam de ajuda. Viúva, órfã, estrangeira, eram aqueles que eram alvo de algum tipo de misericórdia. Mas Deus está dizendo lá em Sidom, tá? Que é a cidade, né, onde fica Sarepta ali, tem uma viúva que vai te sustentar. Essa viúva era de um povo estrangeiro. Essa viúva não era israelita. Não era israelita. Mas Deus está dizendo, pode ir até ali porque eu te sustento. Oh, glória, aleluias. Muitas vezes você está pensando que a provisão de Deus ou parte do livramento de Deus, o cuidado de Deus, vai vir da mão de muita gente que você conhece ou até mesmo da mão de alguém que que professa a mesma fé que a sua, que é evangélico, que é cristão. Mas Deus está dizendo, muitas vezes a provisão vai vir da mão de quem você menos espera, porque Deus é assim, Deus abre porta onde não tem porta, Deus faz o que a gente não consegue fazer. E Deus está dizendo, pode ir para Sidom. Talvez Elias poderia pensar, mas Senhor, Sidom nem é de Israel. Mas entenda uma coisa, se é Deus quem está mandando, é Ele quem vai prover. E Elias vai. E quando Elias vai, ele está chegando ali e na porta da cidade, ele já percebe que tem uma mulher ali apanhando lenhas, pegando alguns cavacos de lenha. Entendeu? É uma viúva, ela está pegando lenha. Então Elias, ele vai e pede água primeiro para ela. Ele pede água. E ela imediatamente já tem a intenção de servi-lo, porque a Bíblia diz assim, ó, indo ela a buscar. Ou seja, a mulher, ela tem a intenção de pegar a água para o profeta. Ele chegou e pediu água. E a mulher está fazendo gestos de quem vai buscar a água. Só que enquanto ela faz esses gestos de buscar a água, o profeta vai dizer assim para ela, ó, traze-me também um bocado de pão. Elias está dizendo para ela, além de trazer a água, traz para mim também um pão. Por quê? Porque Elias já estava com fome. Ele já estava com sede, ele já estava caminhando, entende? Ele estava no Ribeiro de Queride e agora ele foi para Sarepta, que é de Sidom. Ou seja, ele caminhou essa distância, então ele está com sede, ele está com fome, natural. Nós somos seres humanos e a gente tem essas necessidades básicas, né? Então Elias está dizendo, eu quero comer também. E a mulher, ela vai dizer assim, ó, é muito interessante o que ela diz, porque ela diz assim, ó, vive o Senhor teu Deus. Entendeu agora? A viúva, ela nem é de Israel, mas ela percebeu que quem falava com ela era alguém da parte do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Por quê? Porque ela vai dizer assim, ó, vive o Senhor teu Deus. Ela não negou de fazer aquilo que Elias estava pedindo, mas ela está dizendo para ele o seguinte, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha e uma panela, né, e um pouco de azeite numa botija. Ela está dizendo para ele assim, ó, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho bolo em casa. E ela estava falando a verdade, ela disse, o que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas o bolo eu não tenho. E por que ela está dizendo, vive o Senhor teu Deus? Entenda, as roupas e a forma como Elias andava naquelas redondezas era muito característico, então as pessoas já o conheciam, entendeu? Talvez não de dialogar com ele, mas a forma peculiar com como Elias andava, as pessoas falavam a respeito dele, ele era comentado ali naquele lugar. Então, por mais que a mulher não era de Israel, ela percebeu que aquele homem não era um homem comum, mas ele tinha dentro dele o Espírito de Deus. Você entendeu isso? Muitas vezes, alguém que você encontra numa fila, alguém que você encontra no banco, numa lotérica ou coisa do tipo, talvez não sabe totalmente sobre você, não sabe totalmente sobre a tua vida, mas ao olhar para você, precisa perceber que dentro de você há o Espírito de Deus, há o Espírito Santo dentro de você. E como você fará isso? É muito também pelo teu comportamento, pela tua forma de falar e também pela forma de vestir-se. Por quê? Porque as pessoas, elas vão perceber que há um Deus em nós.
Eu não estou falando aqui em questão de uso e costume, mas eu estou dizendo sobre ser exemplo, ser representatividade do céu, entender que você é templo e morada do Espírito Santo, amém? Elias era assim, ele não chegou dizendo, eu sou o profeta Elias, não, ele chegou falando com ela já percebendo que aquele homem era diferente, ele já era comentado ali que ele era profeta, então a gente precisa ter esse cuidado também, porque muitas vezes nós somos usados como boca de Deus dentro da igreja, e aí fora da igreja, né, a gente quer ser diferente, mas Deus está nos convidando a ter uma vida só, uma vida de plenitude, de santidade na presença dele. Por quê? Porque é ele quem cuida da gente, é ele quem se responsabiliza por nós. E olha só o que ela vai continuando dizendo, eu tenho farinha, né, e azeite em casa. E aí ela disse, eu estou apanhando essa lenha aqui para levar para mim e para o meu filho, para a gente fazer um bolo e comer e morrer. Essa mulher, ela já tem muito claro que o que ela tem é só para ela, para o menino, e depois eles vão morrer. Mas Elias vai dizer assim para ela, não temas, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Elias está dizendo para ela, você já tinha a intenção de fazer um bolo, vai e faz conforme a tua palavra, só que faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Elias ficou lá na porta da cidade e disse para ela, vai lá para tua casa, faz um bolo pequeno, tá? Não é com todos os ingredientes que você tem, não. Faz um bolo pequeno para mim e traz aqui para fora. Por que ele está dizendo isso? Aí ela diz assim, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha que forte isso, gente. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Elias está dizendo da parte de Deus, se você obedecer, se você fizer conforme eu estou falando, você vai ver que a farinha não vai acabar, que o azeite não vai acabar, que vai haver provisão na tua casa, tanto para você quanto para o teu filho. É aqui que muitas vezes o Senhor, ele nos prova, nesse sentido de que primeiro façamos para ele, para alguém que é dele, alguém que representa ele, porque às vezes você não está acostumado a ver assim, mas entenda, até alguém que é crente, até alguém que é evangélico, até alguém que é cristão, precisa também de alguma coisa que vai vir da tua mão, e é da tua mão. Então quando você abre a mão para fazer algo por alguém, algo por um servo de Deus, Deus também te trará recompensa, porque se Deus está com aquela pessoa, se aquela pessoa é homem de Deus, é mulher de Deus, Deus também te dará recompensa, porque Ele sempre vai galardoar as pessoas a quem servem profetas, servem pastores, servem membros de igreja, um irmão da igreja. Talvez é alguém que está só sentado no banco, ouvindo uma palavra, mas se é de Cristo, tudo que você faz para Ele, você também terá galardão. A palavra diz assim, olha, que aquele que serve a um profeta tem galardão de profeta, aquele que serve alguém também terá galardão. Então entenda essa verdade. Às vezes pode ser pouco que você vai fazer por alguém, mas faça, porque Deus vai te recompensar. Amém? Olha o que acontece. A mulher pega e vai e faz conforme Elias falou, conforme o profeta falou. Ela percebeu que que havia uma autoridade de Deus sobre a vida dele, então ela foi e fez. Quantas vezes Deus quer destravar áreas da sua vida, Deus quer fazer algo poderoso sobre você, mas você não confia nos profetas de Deus, você não confia nas pessoas que Deus tem levantado, e isso tem deixado a sua vida travada, até mesmo financeiramente. Entendeu? No caso dessa mulher, se ela não faz conforme o profeta havia dito, ela e o menino iriam comer e iriam morrer, porque não tinha mais outro alimento. Mas é servindo a Deus e servindo os seus profetas é que é destravado isso na vida dessa mulher. É que essa porta é destravada e ela consegue o quê? Olha o que o profeta disse para ela, não vai acabar a farinha e nem o azeite, até que Deus dê chuva sobre a terra. Elias está dizendo para ela, o ato que você fizer hoje vai garantir sustentabilidade para você e para o teu filho enquanto houver a seca. Enquanto tá todo mundo na seca, mas o seu ato, aquilo que você faz agora, vai garantir sobrevivência para você e para o menino. Aquilo que você faz para Deus, aquilo que você serve a alguém que é da parte de Deus, acredite, vai garantir sustento para você, vai garantir bênçãos da parte de Deus sobre você.
E de verdade, a farinha da panela não se acabou. E o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias, que é o ministério profético, né? Elias é profeta. Então Deus honra aquilo que Elias falou. E Deus honra também você que está me ouvindo, você que está aí acompanhando esse vídeo, amém? Então assim, seja muito edificado, que essa palavra seja bênção para você, amém? Que seja resposta de Deus ao teu coração. Fique com Deus, seja abençoado, em nome de Jesus, amém.